Pronto, meu povo. Vamos lá então, voltando. Bom, a página 160, a gente continua com a correção. Então, são questões de vestibular, certo? Então, o que você tem aqui? A primeira questão vai falar sobre as formas de resistência à escravidão, tá? Então, deixe só eu ler o enunciado da questão, né? Onde diz: entre as formas de resistência negra à escravidão, durante o período colonial brasileiro, podemos citar. Então, veja só, se você optou em escolher a alternativa C, onde diz a preservação de crenças e rituais religiosos de origem africana que eram condenados pela Igreja Católica, que são as formas que existiam de resistência à escravidão. Está corretíssimo, tá? Então você confirma aí que é isso mesmo. A 2 vai estar falando sobre a questão do Estado monárquico brasileiro, que enfrentou vários impasses. Você vai ter a promoção do fim da escravidão e a busca de alternativas para a mão de obra interna. Aí ele vai dizer, triunfou, tudo isso triunfou de que maneira, né? Ganhou de que maneira? Venceu de que maneira? Você tem 5 opções. Se você optou pela alternativa ou opção C, onde vai dizer que tudo isso foi vencido de forma gradual lá na abolição, defendido pela elite dirigente. Você está certo, então é a alternativa C, tá bom? A número 3, você tem uma figura, né, de um dos negros que trabalhavam com algum dos trabalhos escravos que tinham, e ele vai dizer o seguinte: olha, as funções urbanas, o comércio, o funcionalismo público e serviços em geral eram exercidos pelos portugueses e seus descendentes, enquanto as atividades econômicas de base agrária ficavam a cargo de escravos. Então, em relação, né, a partir de 1850, sobre toda essa problemática aí, a proibição do tráfico negreiro foi por quê, né, ou através de quê? Aí você vai ter aí, gente, a proibição do tráfico negreiro, isso eu falo no Brasil, foi proibida através de quê? Qual foi a lei que veio? Né? Lembra aquele ministro? Então, se você marcou Eusébio de Queiroz, a alternativa B está certíssimo. Aí nós temos a quarta questão, que é sobre a luta da escravidão, que foi lenta, mas persistente. Envolveu vários grupos urbanos intelectuais liberais. Né? O fim da escravidão, com o fim da escravidão houve o quê? Quando aconteceu a escravidão, o final dela, foi o que aconteceu? Aí você tem aí, se você optou na alternativa E, onde diz falta de políticas sociais que dessem conta da nova ordem instalada com o fim da escravidão. Certíssimo, porque aconteceu isso de fato, né? Houve o fim da escravidão, mas não havia essa política, né, para que pudesse preparar as pessoas para isso. E preparar todo mundo, desde os donos, antigos donos dos escravos, até os próprios escravos. Gente, não havia essa preparação, essa conversa, essa política, né? O que é que nós vamos fazer? Parou de trabalhar, aliás, não é mais escravo, nós vamos fazer o que com essas pessoas agora? Onde é que eles vão morar? O que eles vão fazer? Vão trabalhar como? Tá? Bom, a página 161, 61, a questão 5, vai dizer, com base na imagem apresentada e nos conhecimentos acerca do período escravocrata no Brasil, é possível concluir o quê, né? O quê? Aí você tem 5 alternativas. Se você também optou pela alternativa E, onde vai dizer assim, eu estou olhando para cima porque é mensagens que estão chegando. Diz assim, o fim da escravidão legal no Brasil não foi acompanhado de políticas públicas, com certeza, e muitas mudanças estruturais para a inclusão dos trabalhadores recém-libertos. É o que acabamos de falar na questão anterior. Então, a alternativa é, certo? Bom, a 6, nós temos o quê? A chegada ao Brasil de 760 mil escravos africanos entre 1831 e 1856, mencionada no texto acima, né? Aí ele vai sair dizendo, certo? Aí vai dizer, assinala a alternativa que apresenta, respectivamente, a lei inglesa brasileira, né? E a brasileira. Aí tem as alternativas. E a alternativa correta, se você optou a é essa, porque é a Bill Abden, que é a inglesa, e Eusébio de Queiroz, que é a brasileira. A 7ª questão vai pedir para você fazer o seguinte, você vai assinar a alternativa que indica o acontecimento determinante de perda de sustentação na política da monarquia, né? Sobretudo do Sudeste e principalmente do Rio de Janeiro. Então, se você optou pela D, que vai dizer que vem a assinatura da Lei Áurea, onde vai ter essa perda aí, graças a Deus, né, da questão da escravidão,
principalmente nessas regiões e principalmente no Rio de Janeiro, é correto. Então a Lei Áurea, tá bom? A 8ª questão vai dizer o seguinte, tem um texto, né, uma parte dele na verdade, né, e vai dizer o seguinte, olha, contamos com o povo e nada mais. Esse é o finalzinho aí. Aí vai dizer, o exceto expressa, o exerto, excerto expressa, né? Esse mini texto, essas frases expressa o quê? Então, é a alternativa C, que vai dizer a posição dos grupos abolicionistas que defendia o fim do regime sem indenização ou compensações para os escravocratas, certo? Bom, a 9ª vai falar, também nós temos aí alguns versos de canções, de uma canção, né? E ele vai dizer o seguinte, em relação a esse assunto, pode-se afirmar o quê? Aí você vai colocar, tá? Você vai marcar aí. Qual é a alternativa, professora? É a alternativa C, com certeza, né? A pressão político-militar da Inglaterra para acabar com o tráfico negreiro. Era uma exigência do capitalismo industrial na busca de novos compradores para os produtos industrializados, certo? Bom, vamos lá. A última questão, que é a 10ª, vai pedir para vocês também optarem, né? A correta. Deixa eu ler só aqui. A partir de 1850 houve um decréscimo significativo na importação de escravos no Brasil. Está relacionado a quê? Esse decréscimo, essa caída, certo? Eles começaram a importar menos. É a alternativa C, que vai dizer as sanções. Isso aconteceu devido às sanções políticas da Inglaterra contrárias ao tráfico de escravos, obrigando a promulgação da lei Eusébio de Queiroz, que é a lei anterior a Eusébio de Queiroz, né? Que é a lei Bill Aberdeen, a lei inglesa, tá bom? Gente, cheiro para vocês. A gente finaliza aqui, né? Façam as correções. Na próxima aula nós voltaremos então com já, né, o outro capítulo, tá bom? Cheiro então para vocês, viu? Fiquem com Deus, tá?